Adão e Eva, como realmente morreram. A história que você acha que conhece. A história de Adão e Eva guarda segredos profundos, esquecidos ao longo do tempo, que vão do pó ao silêncio eterno. O que aconteceu nos últimos dias do primeiro homem e da primeira mulher? O que a Bíblia revela e o que permanece um mistério? A expulsão do Éden foi apenas o início de uma jornada marcada por trabalho árduo, dor e arrependimento. Contudo, o final de suas vidas carrega um simbolismo que vai além da mortalidade, apontando diretamente para a promessa divina de redenção. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes e emocionantes sobre o destino de Adão e Eva após a expulsão. A saída do paraíso trouxe transformações profundas, não apenas para eles, mas para toda a criação. O Éden, descrito como o lugar onde Deus habitava com o homem em perfeita comunhão, tornou-se uma memória distante. Adão e Eva enfrentaram uma mudança radical, onde o trabalho árduo e a separação da presença de Deus tornaram-se constantes em suas vidas. Como está escrito em Gênesis 3:24, e lançou fora o homem e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ao serem colocados fora do Éden, eles perderam o acesso à árvore da vida, fonte de sustentação eterna. A partir desse momento, a mortalidade tornou-se inevitável. O solo, antes fértil e abundante, agora exigia esforço para produzir alimento. A Bíblia menciona que Deus declarou: com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Este versículo destaca o peso da maldição divina sobre o trabalho humano, transformando o ato de sustento em um lembrete constante da desobediência. Adão, o primeiro homem formado do pó pelo próprio Deus, experimentou a dureza de uma terra que não mais produzia espontaneamente. Ele teve que aprender a cultivar, arar e lutar contra espinhos e cardos. Esse contraste entre o cuidado inicial no jardim e o esforço fora dele enfatiza a gravidade do pecado original. Da mesma forma, Eva enfrentou as dores do parto e o desafio emocional de criar filhos em um mundo caído. As consequências dessa transição afetaram não apenas seus corpos, mas também suas almas, que agora ansiavam por uma comunhão perdida com Deus. Além das dificuldades físicas, a separação espiritual foi um dos aspectos mais profundos dessa nova fase. Adão e Eva, que caminhavam na presença de Deus no Éden, agora precisavam buscar o Criador em oração e sacrifício. Essa distância não era apenas geográfica, mas uma barreira espiritual, como representado em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mesmo em meio a essa separação, o desejo de reconciliação permanecia vivo em seus corações, demonstrando o anseio humano pela restauração. À medida que enfrentavam os desafios diários, Adão e Eva começaram a compreender a profundidade das palavras de Deus no Éden. Cada esforço no campo e cada dor física tornavam-se lembretes de que o pecado tinha um preço alto. Porém, mesmo em meio à adversidade, havia sinais de esperança. A promessa feita por Deus em Gênesis 3:15 de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente sustentava a fé de que a redenção ainda era possível. O impacto da expulsão do Éden não se limitou à geração de Adão e Eva. Eles foram os primeiros a experimentar as consequências do pecado e, ao mesmo tempo, a viver sob a graça e misericórdia divina. A transição para uma vida fora do Éden foi marcada por desafios contínuos, mas também por oportunidades de ensinar seus descendentes sobre o Criador e seu plano eterno. A maldição e suas consequências. A maldição pronunciada por Deus após a queda não foi apenas uma consequência espiritual, mas também uma realidade física que alterou profundamente o corpo humano
e o ambiente ao redor. Quando Deus declarou em Gênesis 3, 17 e 19, "Maldita é a terra por tua causa", ele revelou que a harmonia perfeita da criação havia sido quebrada. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, experimentaram os efeitos dessa maldição em seus corpos, que antes eram perfeitos e imortais. Adão, que outrora cuidava de um jardim que produzia frutos em abundância, agora enfrentava um solo rebelde. O ato de arar a terra tornou-se um esforço extenuante, exigindo força e resiliência. Espinhos e cardos emergiam da terra, simbolizando o fardo do pecado sobre toda a criação. Essa nova condição foi uma mudança radical para Adão, que sentia no cansaço do corpo o peso de sua desobediência. A promessa de que ele retornaria ao pó de onde foi formado pairava sobre ele como um lembrete constante da fragilidade humana. Por outro lado, sentiu as consequências da maldição em um nível profundamente pessoal. A dor no parto tornou-se não apenas uma experiência física, mas um reflexo do sofrimento causado pela separação de Deus, como descrito em Gênesis 3,16. "Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos." Esse sofrimento não se limitava ao momento do nascimento, mas se estendia ao peso emocional de criar filhos em um mundo agora marcado pelo pecado e pela morte. A deterioração dos corpos de Adão e Eva era inevitável. Antes do pecado, a morte não fazia parte da experiência humana. Seus corpos, criados para a eternidade, começaram a mostrar sinais de cansaço e envelhecimento. A força que sustentava sua vitalidade inicial foi gradualmente diminuindo, trazendo consigo dores, doenças e fraquezas. Essa realidade impactava não apenas suas capacidades físicas, mas também sua percepção de que o tempo de vida era limitado. A promessa divina de "do pó vieste e ao pó retornarás" começava a se cumprir em cada linha de expressão que surgia e em cada esforço necessário para continuar vivendo. A maldição também trouxe uma luta interna. O pecado afetou o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, criando um conflito que os acompanharia até o final de seus dias. Romanos 8:22 reflete sobre isso, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa gemência era experimentada não apenas na natureza ao redor, mas dentro de seus próprios corpos, que agora enfrentavam os efeitos do cansaço, da fome e da vulnerabilidade. Apesar da severidade das consequências físicas, Adão e Eva não estavam completamente abandonados. Deus, em sua misericórdia, continuava a sustentá-los. Ele havia providenciado vestes de peles para cobri-los, como mencionado em Gênesis 3:21, um ato que simbolizava cuidado e provisão mesmo em meio ao julgamento. Essas vestes, feitas a partir de um sacrifício, prefiguravam a necessidade de redenção futura, uma mensagem sutil, mas poderosa, que acompanharia cada geração de sua descendência. Quem morreu primeiro? O primeiro homem viveu uma vida longa e marcada por trabalho, aprendizado e o constante peso das consequências do pecado original. Conforme mencionado em Gênesis 5:5, Adão viveu por 930 anos antes de retornar ao pó, conforme a sentença divina. Mas o que os textos bíblicos e apócrifos nos revelam sobre os momentos finais deste homem que abriu as portas para a humanidade? Nos primeiros anos fora do Jardim do Éden, Adão demonstrou força e vigor. Ele era a personificação da criação divina, formado diretamente das mãos de Deus, à sua imagem e semelhança. Contudo, à medida que os anos passaram, o trabalho árduo, a luta contra a terra hostil e as exigências da sobrevivência começaram a cobrar seu preço. Seu corpo, antes imortal, começou a sentir os efeitos do tempo, do desgaste e da mortalidade.
Esse processo de deterioração física não era apenas um reflexo do envelhecimento, mas também um lembrete constante da maldição pronunciada em Gênesis 3:19. Com o suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Textos apócrifos como A Vida de Adão e Eva oferecem um vislumbre mais íntimo de seus últimos dias. Segundo esses relatos, Adão adoeceu gravemente, uma experiência que ele sentiu como a aproximação da morte. Esse momento trouxe não apenas o peso do corpo enfraquecido, mas também uma profunda reflexão espiritual. Que caminhara com Deus no Éden, estava prestes a enfrentar a realidade da separação final entre corpo e espírito. Sentindo o fim próximo, ele convocou sua família, especialmente Sete, o filho que carregava a promessa de continuar a linhagem fiel. Sete, obedecendo ao pai, buscou a intervenção divina em favor de Adão. Foi então que, segundo os relatos, o arcanjo Miguel apareceu com uma mensagem clara. Os anos que foram designados a teu pai estão se cumprindo. Essa revelação trouxe uma mistura de resignação e consolo. Adão compreendeu que sua morte era inevitável, mas também que fazia parte do plano divino. O anjo, no entanto, não trouxe apenas uma mensagem de término, mas uma promessa de esperança. Adão teria uma visão do futuro, uma profecia que apontava para a redenção da humanidade. Essa visão, ligada à promessa de Gênesis 3:15, mostrou a Adão que, embora ele tivesse sido o primeiro a cair, um Redentor viria para restaurar aquilo que foi perdido. A promessa de um Salvador trouxe conforto ao coração de Adão, permitindo que ele enfrentasse a morte com uma esperança renovada. Nos momentos finais, Adão estava rodeado por sua família, um reflexo da continuidade da criação e do plano divino, que compartilhou sua jornada desde o Éden até aquele momento, permaneceu ao lado dele, testemunhando o impacto do pecado e da graça em suas vidas. A cena descrita pelos textos apócrifos é carregada de emoção. Um homem que, embora tivesse desobedecido, também carregava o arrependimento sincero e a fé em um futuro restaurado. Adão, ao retornar ao pó, cumpriu a sentença divina e se tornou o primeiro a experimentar a morte física. Sua morte não foi apenas um evento biológico, mas também um marco espiritual. Ele representava a humanidade como o primeiro a cair e o primeiro a experimentar as consequências do pecado. Ao morrer, Adão também apontava para a necessidade de um Salvador, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a comunhão perdida. Para sua família, a morte de Adão foi um momento de dor e reflexão. Sete e os outros descendentes reconheceram que a fragilidade do corpo humano era um lembrete constante da separação entre Deus e a humanidade. Que compartilhar uma vida inteira com Adão, sentiu o peso de continuar sem ele, mas manteve a fé na promessa de que sua descendência traria redenção. A morte de Adão não foi o fim de sua influência, mas um ponto de transição na narrativa divina. Que iniciou a humanidade, também iniciou a linhagem que levaria ao Salvador prometido. Sua vida e morte carregam lições profundas sobre obediência, arrependimento e a esperança de um futuro redentor. A busca de Eva por reconciliação após a morte de Adão. Após a morte de Adão, Eva carregou sozinha o peso de liderar espiritualmente sua família em um mundo marcado pelo pecado. A ausência de Adão, seu companheiro desde o início da criação, aprofundou ainda mais sua busca por reconciliação com Deus. Ela enfrentava a realidade da mortalidade, agora visível em cada aspecto de sua vida, e compreendia que seu próprio fim estava se aproximando. Embora a Bíblia permaneça em silêncio sobre a morte de Eva, o simbolismo de sua jornada e as promessas divinas que a sustentaram iluminam os momentos finais de sua vida. Eva foi a primeira mulher a experimentar
Esse versículo não apenas destacou o sofrimento físico do parto, mas também simbolizou a responsabilidade emocional de criar filhos em um mundo que havia perdido sua harmonia original. O sofrimento físico e emocional de viver em um mundo caído. Desde o Éden, ela tinha ciência da sentença divina pronunciada em Gênesis 3,16. Multiplicarei grandemente a tua dor na concepção. Com dor darás à luz filhos. Eva sentia profundamente o impacto do pecado em sua descendência, especialmente após a tragédia envolvendo Caim e Abel. No entanto, ela continuou a buscar Deus, sustentada pela promessa de Gênesis 3,15, a esperança de que sua linhagem traria a redenção. Embora a Bíblia não descreva a morte de Eva, textos apócrifos sugerem que ela faleceu pouco depois de Adão e foi enterrada ao seu lado. Essa narrativa destaca a unidade entre eles, tanto em vida quanto na morte, e reforça o papel de Eva como cofundadora da humanidade. Mais importante do que os detalhes sobre sua morte é o legado espiritual que Eva deixou para seus descendentes. Em momentos de arrependimento, ela buscava a presença de Deus, reconhecendo que a desobediência no Éden trouxe sofrimento, mas também abriu caminho para a promessa da salvação. Ela ensinou seus filhos e netos sobre o Criador e sobre a promessa divina de redenção, assegurando que o conhecimento de Deus fosse transmitido às próximas gerações. Eva passou seus últimos anos em oração e reflexão, profundamente consciente do impacto de suas escolhas. Eva foi a primeira a entender que o arrependimento sincero pode ser uma expressão de fé e que, mesmo em meio às consequências do pecado, Deus continua fiel às suas promessas. O silêncio da Bíblia sobre a morte de Eva também carrega uma significância teológica. A ausência de detalhes exatos aponta para o foco das Escrituras na promessa maior da redenção e na linhagem que viria a cumprir esse plano divino. Enquanto a morte de Adão é mencionada em Gênesis 5:5, reforçando o cumprimento da sentença divina sobre a humanidade, a ausência de um relato sobre Eva sublinha o papel contínuo da linhagem humana em direção à restauração. O simbolismo na morte de Eva pode ser entendido em dois níveis. Primeiramente, como a mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20. Sua morte representa o impacto universal do pecado na humanidade, que trouxe vida ao mundo por meio da maternidade. Também experimentou a finitude da vida física, apontando para a necessidade de uma solução eterna para a mortalidade. Em segundo lugar, Eva simboliza o papel da mulher no plano de Deus, não apenas como progenitora, mas como portadora da promessa divina. Sua vida e sua morte estão conectadas ao triunfo de Cristo, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Nos momentos finais de sua vida, Eva encontrou consolo na promessa de redenção que havia sustentado Adão antes de sua partida. Textos apócrifos sugerem que ela foi confortada pela fé na vinda de um Salvador e que sua morte foi serena, marcada pela paz de saber que sua linhagem tinha um propósito eterno. Sua despedida não foi apenas o encerramento de uma vida, mas a continuidade de um plano divino que apontava para a restauração final. A morte de Eva, embora não detalhada nas Escrituras, é um lembrete do impacto do pecado e da misericórdia de Deus. Ela nos ensina sobre a fragilidade humana, a importância do arrependimento e a esperança na promessa divina. Eva viveu e morreu com a fé de que, apesar das consequências de suas escolhas, Deus permanecia fiel em cumprir seu plano de redenção. Seu legado ecoa através das gerações, mostrando que, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a graça de Deus é suficiente para sustentar e guiar. Simbolismo das mortes de Adão e Eva. As mortes de Adão e Eva representam muito mais do que o encerramento de suas vidas físicas.
Elas simbolizam a profundidade das consequências do pecado, a introdução da mortalidade na criação divina e a promessa de redenção que sustentaria a humanidade. Esses eventos, mencionados direta e indiretamente nas Escrituras, ecoam por toda a narrativa bíblica, carregando significados espirituais que apontam para o plano eterno de Deus. Como o primeiro homem, foi o primeiro a retornar ao pó, cumprindo a sentença divina declarada em Gênesis 3:19. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sua morte simbolizou a ruptura da humanidade com a vida eterna e a comunhão direta com Deus. Adão, formado do pó pelo próprio Criador e sustentado pelo fôlego de vida, viu seu corpo sucumbir ao peso do pecado. Esse ato de retornar ao pó é um lembrete constante da fragilidade humana e da necessidade de um Redentor que traria restauração. Eva, por sua vez, compartilhou do mesmo destino, mas sua morte carrega um simbolismo adicional ligado à promessa de Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Chamada de mãe de todos os viventes em Gênesis 3:20, foi a portadora da esperança de que sua descendência traria a redenção. Sua morte simbolizou o sacrifício e a dor inerentes ao papel de trazer vida ao mundo em um estado de queda, mas também apontava para o triunfo prometido por Deus. A união de Adão e Eva na morte, sugerida por textos apócrifos, também carrega um profundo significado teológico. Assim como foram criados para complementar um ao outro no Éden, sua jornada até o fim da vida reflete a interdependência e o vínculo original estabelecido por Deus. O fato de terem sido enterrados juntos, conforme os relatos apócrifos, reforça a ideia de que mesmo na mortalidade, eles permanecem como representantes da unidade da humanidade, em suas falhas e na promessa divina de restauração. As mortes de Adão e Eva também têm um impacto universal. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, explica: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A morte de Adão não foi apenas pessoal, mas uma declaração sobre a condição de toda a humanidade. Adão e Eva, como os primeiros a morrer, tornaram-se símbolos de nossa necessidade de salvação, ecoando a mensagem de que o pecado traz morte, mas a graça de Deus traz vida eterna. O simbolismo da morte de Eva também reflete sua conexão com a promessa de redenção. Embora sua vida tenha sido marcada por dores e desafios, ela viveu com a certeza de que Deus cumpriria sua palavra. Sua morte representa não apenas a mortalidade física, mas também o sacrifício inerente ao papel da mulher no plano divino. Desde o Éden até o nascimento do Salvador, a esperança de Eva, mesmo em meio às dificuldades, reflete a fé na vitória sobre o pecado. A partir da morte de Adão e Eva, o mundo passou a ser marcado pela finitude e pela separação entre corpo e espírito. No entanto, esse estado de mortalidade não foi o fim da história. 1 Coríntios 15:22 conecta a queda de Adão à obra redentora de Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa promessa é o coração do simbolismo das mortes de Adão e Eva, o ponto de partida para o plano de redenção que culminaria em Cristo, o novo Adão. As mortes de Adão e Eva, embora envoltas em julgamento, são também um lembrete da graça divina. Deus não apenas pronunciou a sentença, mas também providenciou uma promessa de redenção. O ato de cobri-los com peles de animais, em Gênesis 3:21, aponta para a necessidade de um sacrifício que reconciliaria a humanidade com o Criador. Esse ato prefigura o sacrifício de Cristo, cuja morte e ressurreição oferecem a vida eterna a todos os que creem.
As mortes de Adão e Eva transcendem a experiência pessoal e se tornam um marco na narrativa bíblica. Elas revelam a gravidade do pecado, a justiça de Deus e sua misericórdia infinita. Suas vidas e, eventualmente, suas mortes nos ensinam que, mesmo diante das consequências mais severas, a promessa de Deus é fiel e sua graça é suficiente para trazer redenção e esperança. A separação física e espiritual. A morte de Adão e Eva não foi apenas um evento físico, mas também a introdução de um conceito profundamente espiritual: a separação entre corpo e espírito. Essa realidade, desconhecida antes da queda, estabeleceu uma nova condição humana. A relação entre corpo, alma e espírito foi desfeita e a morte física passou a ser acompanhada pela separação espiritual, que só poderia ser reconciliada por meio da graça divina. Quando Deus declarou em Gênesis 3:19, "Porque tu és pó e ao pó tornarás", Ele estabeleceu a finitude da vida terrena. O corpo, antes imortal, estava agora sujeito à deterioração, ao desgaste e, por fim, à morte. Adão, formado diretamente pelas mãos de Deus, e Eva, criada de sua costela, experimentaram pela primeira vez o que significava ser frágil e mortal. A sentença divina não foi apenas física, mas carregada de implicações espirituais. A separação entre corpo e espírito refletia a ruptura maior, a separação entre o homem e Deus. Essa nova realidade não era apenas uma experiência pessoal para Adão e Eva, mas uma condição transmitida a toda a humanidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, afirma: "Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram." Essa declaração explica que a separação física e espiritual introduzida pela morte de Adão se tornou uma característica universal da existência humana. A morte, antes inexistente, agora reinava, e a humanidade inteira estava sujeita a esse ciclo de vida e morte. A separação física era visível e compreensível. O corpo retornava ao pó, como Deus havia declarado, encerrando a atividade física e sensorial. A separação entre corpo e espírito também trouxe à tona a necessidade de uma compreensão mais profunda sobre a eternidade. A alma, que não retornava ao pó, permanecia consciente, aguardando o desdobramento do plano divino. Em Eclesiastes 12:7 lemos: "No entanto, a separação espiritual era ainda mais profunda e devastadora. Adão e Eva, que antes caminhavam com Deus no Éden, agora viviam em um estado de alienação espiritual." Isaías 59:2 explica: "As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Esse abismo espiritual era o verdadeiro impacto da morte, a desconexão com o Criador, que só poderia ser superada pela promessa de redenção. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa dualidade, o corpo retornando ao pó e o espírito sendo recolhido, introduziu a ideia de vida após a morte e a expectativa de uma restauração futura. Para Adão e Eva, essa separação foi um lembrete constante da gravidade do pecado. Eles compreenderam que a vida física era apenas uma parte da existência e que o destino eterno da alma dependia do relacionamento com Deus. Suas orações e arrependimentos eram uma expressão dessa compreensão, sustentados pela promessa de um Redentor que não apenas reconciliaria a humanidade com Deus, mas também restauraria a harmonia entre corpo e espírito. Essa promessa foi parcialmente revelada a Adão em seus últimos momentos. Conforme os textos apócrifos sugerem, ele teria recebido uma visão do futuro, na qual o descendente prometido esmagaria a cabeça da serpente e restauraria aquilo que foi perdido. Essa visão trouxe conforto ao reconhecer que, embora a separação física e espiritual fosse uma realidade presente, Deus já havia providenciado uma solução.
e o do impacto de suas mortes na descendência. As mortes de Adão e Eva não foram apenas eventos que encerraram suas vidas terrenas, mas também acontecimentos que moldaram profundamente o destino da humanidade. A primeira experiência da mortalidade trouxe reflexões profundas para seus descendentes, especialmente no que diz respeito à relação com Deus, à continuidade da vida e ao peso do pecado que passaram a carregar. Adão e Eva deixaram um legado que não apenas afetou diretamente seus filhos, mas também ecoou através das gerações. A geração imediata de Adão e Eva, composta por Caim, Abel, Sete e outros filhos mencionados em Gênesis 5, experimentou, de maneira direta, as consequências do pecado e da morte. Eles foram testemunhas da finitude da vida e do cumprimento da sentença divina. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse detalhe sugere que a morte de Adão e Eva teve um efeito espiritual em seus descendentes, incentivando-os a buscar a Deus de forma mais intencional. O impacto emocional da morte de seus pais trouxe um entendimento mais claro da fragilidade humana e da necessidade de buscar o Criador. Sete, em particular, desempenhou um papel importante na manutenção da conexão espiritual com Deus. Gênesis 4:26 menciona que durante os dias de Sete, o exemplo de arrependimento e fé deixado por Adão e Eva, especialmente nos momentos finais de suas vidas, infundiu a linhagem de Sete com um forte legado espiritual. Por outro lado, a morte de Adão e Eva também foi observada na forma como a humanidade lidou com o peso do pecado e a luta pela sobrevivência em um mundo caído. A Bíblia relata que a terra, amaldiçoada por causa do pecado, continuava a ser um ambiente hostil e desafiador para seus descendentes. Cada geração que veio após Adão e Eva enfrentava os mesmos espinhos, cardos e o trabalho árduo que seus pais inauguraram. Isso não apenas reforçava a realidade da sentença divina, mas também apontava para a necessidade de uma redenção futura. A linhagem de Adão e Eva, conforme narrada em Gênesis 5, é cheia de contrastes entre aqueles que permaneceram fiéis a Deus e aqueles que se afastaram. A história de Caim e Abel exemplifica a profundidade do impacto do pecado na humanidade. A inveja e o assassinato que marcaram a relação entre os irmãos são reflexos diretos da corrupção introduzida pela queda. No entanto, a linhagem de Sete e seus descendentes trouxe esperança, mostrando que mesmo em meio ao pecado, Deus ainda estava presente e ativo em seu plano de redenção. Outro aspecto significativo do impacto das mortes de Adão e Eva é a transmissão da promessa de Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia passou de geração em geração como um lembrete da graça divina e da esperança de um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Seus descendentes viviam com essa expectativa, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. A longa vida de Adão, que se estendeu por quase 1000 anos, também permitiu que ele testemunhasse o início de várias gerações de sua linhagem. Ele viu seus filhos, netos e bisnetos nascerem, crescerem e enfrentarem os desafios de um mundo marcado pelo pecado. Esse tempo prolongado de vida possibilitou que ele transmitisse diretamente as verdades que aprendera com Deus, bem como a importância da fé e do arrependimento. Mesmo após sua morte, essas lições continuaram a moldar a espiritualidade e as escolhas de seus descendentes. Como mãe de todos os viventes, também desempenhou um papel essencial na formação espiritual de seus filhos. Seu testemunho de arrependimento, sua busca por reconciliação com Deus e sua fé na promessa divina deixaram marcas indeléveis em sua descendência.
Embora a Bíblia não entre em detalhes sobre sua influência após a morte de Adão, é evidente que ela continuou a ser uma figura central na vida de seus filhos, transmitindo-lhes a história do Éden, da queda e da graça de Deus. As mortes de Adão e Eva também inauguraram um novo paradigma na relação entre a humanidade e Deus. Seus descendentes aprenderam que a vida era passageira e que a morte era inevitável, mas também que Deus permanecia fiel em suas promessas. Essa tensão entre mortalidade e esperança moldou a espiritualidade das gerações subsequentes, que passaram a buscar a Deus não apenas como Criador, mas também como Redentor. O impacto das mortes de Adão e Eva foi, portanto, ao mesmo tempo trágico e cheio de esperança. Elas marcaram o início de uma humanidade que agora vivia sob as consequências do pecado, mas que também carregava a promessa da redenção. Cada geração que se seguiu enfrentou os desafios deixados por seus antecessores, mas também teve a oportunidade de experimentar a graça de Deus e contribuir para o cumprimento de seu plano eterno. O legado e a promessa de redenção. O legado de Adão e Eva transcende suas vidas e mortes, estendendo-se através das gerações como um testemunho das consequências do pecado e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Apesar de sua queda, suas vidas representam a essência da condição humana: fragilidade, arrependimento e a esperança na redenção. A história de Adão e Eva não termina com sua morte. Ao contrário, é o ponto de partida para o plano divino de restauração. Desde o início, Adão e Eva carregaram um papel único na criação. Eles foram os primeiros a desfrutar da comunhão direta com Deus e também os primeiros a experimentar as consequências da desobediência. Gênesis 1:27 declara: Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa verdade fundamenta o valor intrínseco da humanidade, mesmo em um estado de queda. Apesar de terem falhado, Adão e Eva ainda refletiam a imagem de Deus, e seu legado espiritual ecoa através das gerações. O impacto de suas escolhas não foi apenas negativo. A promessa de Gênesis 3:15 ofereceu uma esperança que se tornou a base da fé da humanidade. Esse versículo profético estabeleceu a expectativa de um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a comunhão perdida com Deus. Adão e Eva foram os primeiros a testemunhar a graça de Deus ao serem cobertos com vestes de peles, um ato que prefigurava o sacrifício necessário para a redenção. Gênesis 3:21 registra: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Esse gesto simbolizava a provisão divina e a antecipação do sacrifício de Cristo. Adão e Eva viveram com essa esperança e transmitiram essa promessa a seus descendentes. A linhagem de Adão e Eva, traçada através de Sete, é particularmente significativa. Gênesis 5 narra a genealogia que leva a Noé, Abraão e, finalmente, a Jesus Cristo. Cada geração foi um testemunho da fidelidade de Deus em preservar sua promessa, mesmo em meio a um mundo marcado pelo pecado. O legado de Eva, como mãe de todos os viventes, também é profundo. Em Gênesis 4:1, ela reconhece o papel de Deus na vida ao declarar: Alcancei do Senhor um varão. Sua maternidade, embora marcada por dores e desafios, simbolizava a continuidade da vida e a transmissão da promessa divina. A linhagem que surgiu de Eva trouxe não apenas humanidade, mas também a esperança de redenção. Cada nascimento em sua linha genealógica era um passo em direção ao cumprimento do plano divino. Adão e Eva também deixam um legado de aprendizado espiritual. Seus erros e arrependimento são lições vivas para a humanidade sobre a gravidade do pecado e a necessidade de um relacionamento com Deus. Eles foram os primeiros a experimentar a alienação causada pela desobediência.
mas também os primeiros a experimentar a graça restauradora de Deus. Essa dualidade reflete a condição humana e a beleza do plano redentor de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,19, conecta o legado de Adão ao de Cristo, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Essa comparação destaca que, embora Adão tenha introduzido o pecado no mundo, Cristo trouxe a salvação. O primeiro Adão é um lembrete da queda, enquanto o segundo Adão, Cristo, é a garantia da restauração. A narrativa de Adão e Eva, portanto, aponta diretamente para o Evangelho, mostrando que Deus nunca abandonou sua criação, mesmo após a queda. Por fim, o legado de Adão e Eva nos ensina que, mesmo em meio às consequências do pecado, Deus permanece fiel. Eles são um testemunho vivo de que o julgamento divino nunca é separado da graça. Suas vidas e mortes representam tanto o custo do pecado quanto a certeza da redenção. A promessa feita a eles no Éden foi cumprida em Cristo, e é através dessa promessa que toda a humanidade encontra esperança. O impacto do legado de Adão e Eva ainda ressoa hoje. Eles nos lembram que, embora sejamos frágeis e imperfeitos, Deus nos criou à sua imagem e nos chamou para um relacionamento com Ele. Suas histórias nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e a esperança que temos em Cristo, o Redentor prometido. A história de Adão e Eva é mais do que um relato de criação e queda. É um testemunho da condição humana, de nossa fragilidade diante do pecado e da esperança de redenção. Suas vidas, marcadas pela ruptura e pela esperança, refletem a jornada de toda a humanidade, uma busca incessante por redenção e reconciliação com o Criador. Cada escolha deles, cada momento de arrependimento e cada promessa divina cumprida apontam para um plano maior, onde o pecado não tem a palavra final. Adão e Eva nos mostram que, mesmo diante das consequências mais severas, Deus não nos abandona. Ele cobre nossas falhas, sustenta nossas fraquezas e nos oferece a promessa de vida eterna através de seu plano redentor. Suas mortes, embora trágicas, são também um marco de esperança, pois prenunciam a vinda de Cristo, o Salvador que trouxe restauração e vida abundante. Ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a olhar para a nossa própria jornada. Assim como Adão e Eva, carregamos as marcas do pecado, mas também a promessa da graça. Que possamos aprender com suas vidas a buscar a Deus com humildade, a viver com arrependimento genuíno e a confiar na certeza de que em Cristo somos chamados à restauração. A narrativa deles não é apenas o começo da humanidade, mas também o início de uma promessa que continua viva em nós. A história de Adão e Eva nos lembra que, mesmo diante do peso do pecado, Deus estendeu sua graça e ofereceu a promessa de redenção. Essa mesma graça está disponível para você hoje. Se você sente que se afastou dos caminhos do Senhor ou deseja iniciar uma nova jornada em direção à salvação eterna, saiba que Jesus Cristo está de braços abertos, pronto para te receber. Comente abaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Esse ato simples pode ser o início de uma transformação eterna. E se você já entregou sua vida a Cristo, escreva Amém nos comentários para que essa mensagem de esperança alcance ainda mais vidas. Compartilhe esta mensagem e leve adiante a luz da redenção. Até a próxima.